Voltamos. Voltamos. Então, retomando aqui, retomando nossa, o Instagram nos prega algumas peças. Então, a gente está retornando com o Dr. José de Barros, virologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Formas de ajudar a minimizar aí essa pandemia, diminuir esse contágio e, especialmente numa hipótese de retomada, como é que o empreendedor, ou como é que o cidadão, né, o indivíduo, ele consegue se proteger e, especialmente, proteger os outros no seu entorno. Então, queria agradecer muito de novo. A gente já teve, né, a primeira parte da nossa live, mas eu queria retomar aqui no raciocínio que a gente estava, porque nós fomos pegos de surpresa aí com a finalização da automática da conversa, mas não queria ter perdido o seu raciocínio com relação ao contágio e ao uso a gente estava falando do uso da máscara e A gente, da permanência do vírus no ar, enfim. a gente acabou falando por último da questão dos testes, né? Como é que é feito o teste, Os o testes, muito diagnóstico, interessante. o diagnóstico de laboratório, né? Então, existe basicamente dois tipos de testes. Um teste, ele detecta a presença do material genético do vírus, que é o teste molecular. Esse teste molecular é o que a gente chama de padrão ouro, né? Quer dizer, é o diagnóstico mais eficiente que tem, é o padrão, né? Esse é o teste molecular. Geralmente, esse teste ele é solicitado no indivíduo sintomático, ou seja, um indivíduo que está apresentando sintomas. Por quê? Porque a maior probabilidade é que o vírus está se repetindo. O teste ele não é para detectar a presença do material genético. Ele é para detectar a, a presença de anticorpos. Ou seja, o indivíduo, ele na verdade, ele se contaminou, ocorreu a infecção de maneira clínica ou subclínica, e ele já respondeu a essa infecção produzindo anticorpos. Então, na verdade, o teste rápido, ele na verdade, é para saber se você teve contato, se você já teve contato ou não com o vírus, já que ele pesquisa a tua resposta imunológica. É muito importante a gente é, é, tentar visualizar assim, qual a diferença de um para outro. Então, um indivíduo que, por exemplo, ele, a semana passada, ou a semana retrasada, eu passei um período meio gripado, com sintomas assim meio parecido, e eu não tomei a vacina, né, de influenza, porque se tivesse tomado a vacina, porque também tem Já outra questão. saberia. Eu saberia que não era influenza que tem mais chance de ser Covid-19, né? Por quê? Porque Uhum. ele teria tomado a vacina contra a influenza, então, poxa, eu tomei a vacina, eu estou imunizado, não é influenza, então eu estou com a preocupação que foi Covid. Vamos ver, então, qual o teste? Seria o teste de detecção da presença de anticorpos. Né? Aí ou ele faz num laboratório, que vai fazer por um teste mais sensível, que é que a gente chama de ELISA, ou um teste rápido. Ele é mais sensível. O teste rápido, em relação ao ELISA do laboratório convencional, ele é menos sensível. Mas para triagem, de modo Elisa, geral, é o para nome quantidade. dele. O ELISA é o teste, é um imunoensaio que é feito no laboratório. Por quê? Porque o indivíduo ele pode tanto pedir, solicitar, né, um médico solicitar um teste de laboratório, um teste imunológico de Uhum. laboratório, ou se o indivíduo não tem condições, né, ele pode também fazer um teste rápido, lógico.
onde tiver disponível esse teste. Tem muitas empresas que estão comprando esses testes rápidos, né? É lógico, visando com a preocupação de... Tem sempre essa visão também pelo lado econômico, né? Se esse indivíduo, ele realmente ele já teve contato com o vírus e ele já produziu anticorpos, é como se ele tivesse uma vacina, ele tivesse Tomado uma tido vacina, uma né? vacinação, tomado uma vacina. Uma vacinação natural, né? Digamos, uma vacinação natural, porque ele não tomou a vacina, não existe uma vacina, mas ele já teve a infecção, já produziu anticorpos, Uhum, então, teoricamente, estaria já imune, então não haveria tanta preocupação numa escolha de um profissional que está suscetível, ou seja, não tem anticorpos, nunca teve contato com o vírus, e um profissional que já teve contato, que já está imunizado, é lógico que, se tiver que escolher um e outro, deve dar uma preferência para aquele que já está imunizado. Isso não quer dizer, a gente não tem informação suficiente para afirmar que um indivíduo que teve contato e que produziu anticorpos, ou seja, um uhum. imunizado de maneira natural, ele não corre o risco de uma reinfecção. Tá? A gente não tem, porque é novo, só tem 4 meses que a gente está conhecendo. A gente ainda está conhecendo o comportamento do vírus, dessa pandemia. Tudo a gente está conhecendo, tudo é informação. E, na verdade, as informações elas são dinâmicas, né? Estão sempre sendo atualizada a todo momento. Então, na verdade, o que a gente fala hoje, amanhã pode ser uma outra coisa, né? Por quê? Porque é novo, a gente está conhecendo agora o comportamento dessa pandemia. Então, a gente não pode afirmar ainda que esse indivíduo ele não irá mais se reinfectar pelo corona, mas se espera, e devido à experiência que a gente tem, né? Se espera, teoricamente, que esse indivíduo ele fique imune e não corra o risco mais de uma reinfecção, né? É isso que a gente espera, que a gente torce, e assim, é essa visão teórica que a gente espera, que um indivíduo que teve contato, que Claro, produziu corpos, ele apresenta uma imunidade contra a reinfecção. certo. Eu acredito que a gente tenha formas de lidar com esse vírus hoje que estão em processo contínuo de adaptação, né? A gente agora não tem como definir estratégias e diretrizes que sejam Permanente, já preconizadas, intolerância. permanentes, e que a gente. Isso aí. Então, é muito importante a gente se manter atualizado e o tempo todo estudando a respeito do tema, porque acredito que os pesquisadores agora estejam tendo muitos desafios para se manter atualizados com aquilo que está acontecendo no mundo, as mutações, né, que o vírus esteja sofrendo. Então, atualizado, né, doutor? É a mensagem principal que a gente tem que passar, é que não tem como sobreviver nessa etapa difícil sem a gente entender os processos de contaminação e o tempo todo se atualizar e aprimorar as nossas barreiras, né, as nossas formas de prevenir o contágio nosso e do resto da população. Então, voltando àquela questão inicial, é o isolamento domiciliar, né? Eu achei interessante a isolamento domiciliar e o social, porque são duas coisas ao mesmo tempo diferentes e complementares, né? Uma coisa é você estar em casa e outra coisa é você estar com outras pessoas e tomando cuidado, né? Na distância com ela, no local de trabalho ou na Porque o rua. isolamento, porque o isolamento domiciliar, ele assim, ele se dá mais quando você tem um caso que você convive com outras pessoas, né? E de repente você está
tá sintomas ou está suspeitando. Então, a medida mais adequada seria você fazer um isolamento de você com outras pessoas do teu convívio, né? Dentro de um domicílio, de uma área que você compartilha com outras pessoas. E o distanciamento social é mais a questão do nosso dia a dia, da nossa rotina, como a gente se comporta em relação às pessoas que a gente conhece, nossos amigos, nossos colegas, a questão do ambiente do trabalho, né? Então, está mais relacionada com o distanciamento social. A gente tomar isso como uma conduta tanto no trabalho quanto na nossa vida na sociedade. Muito bom. Higiene e uso de máscara. Gente, eu acho que nós cobrimos uma quantidade de temas aqui grande dentro desse tempinho que a gente falou. Acredito que a gente possa retomar com algumas perguntas, né, num segundo momento. Claro, essa não foi uma live divulgada, então normalmente a gente teria aqui um público bem maior, né? Mas a gente fez questão de fazer isso meio que fechadinho para a gente poder divulgar também entre os nossos associados essas suas diretrizes, esse seu contato. Queria pedir algumas considerações finais, assim, sobre as formas como a gente precisa agora trabalhar e qual a postura que nós precisamos ter para uma eventual retomada econômica e de barreiras sanitárias, como lidar com tudo isso, né? Assim, eu sei que é difícil, mas um resumão, né, para a gente poder finalizar. É o que eu falo o seguinte, é o que eu falei logo no início, né? A gente não tem uma vacina ainda. A gente tem a perspectiva, existem vários estudos avançados em relação ao desenvolvimento de uma vacina eficiente, porque a produção de vacina segue um critério metodológico científico. A gente tem que ter calma, paciência para ter realmente um produto seguro e eficiente. Tem que ser seguro e realmente funcionar, tem que ser eficiente. A gente não tem um medicamento também específico. O que a gente tem em termos de medicamento, tratamento, são tratamentos alternativos, né? Que depende de cada situação, de cada contexto, das características do paciente, né? Então, isso é uma decisão entre o médico e o paciente. Então, a gente não tem vacina, a gente não tem um medicamento específico. E a gente não tem, digamos, qualquer sistema de saúde pública, não é só do Brasil, não, gente. A gente tem que ter consciência disso. Qualquer país, um sistema de saúde pública não comporta um número enorme de pessoas adoecendo. Então, não temos leitos suficientes. Nenhum país tem uma estrutura de saúde pública que não venha a entrar em colapso. Então, tudo que a gente está fazendo, na verdade, é para quê? Para retardar, para que a gente não tenha tantas pessoas aí adoecendo e ainda porque o sistema foi a colapso. Então, é essa a nossa preocupação, né? Da gente não se aproximar de maneira tão rápida, enorme, de um grande número, de repente, de casos. Tá? E que isso ocorra de maneira leve, de achatamento da curva. Né? Então, por enquanto, o que a gente tem de medidas são essas. Isolamento domiciliar, social, higiene das mãos, né? E o uso das máscaras. São essas medidas aí que a gente tem, essas medidas básicas e principais para conter a rápida disseminação dessa infecção que, pela própria característica, ela é uma infecção respiratória, ou seja, de fácil transmissão. Né? Então, são essas medidas. Então, a gente tem que tentar adotá-las. Né? Certíssimo. Então... E sempre com a perspectiva de que isso vai passar. E que vai haver, sim, depois do relaxamento. Só que esse relaxamento ele vai ser de maneira controlada, ou seja, monitorada. Né?
tudo acompanhado, tudo de maneira bem trabalhada, bem discutida, bem abordada. Mas que isso vai passar e a gente vai retornar. Agora, o importante é que, como a Luciana mesmo falou, né, você mesmo falou, que a gente tenha isso como aprendizagem. E não se esqueça disso, dessas medidas, e que a gente venha a tomar essas medidas a partir de então, como medidas rotineiras, fazendo parte da nossa conduta social, individual. É isso que a gente tem que ter a noção. Desse trabalho todo, a gente tem que realmente absorver e aprender com ele. É isso que eu tenho assim para dizer. Vamos seguir as medidas básicas, né? Não só individual, mas vamos pensar também no coletivo e que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo com essa nova pandemia, com esse novo vírus, que as medidas de hoje não necessariamente serão as medidas de amanhã, né? Por quê? Porque cada vez que a gente conhece mais o vírus, mais a gente vai adaptando, ajustando os protocolos, as medidas, e que a gente tem que estar sempre aberto às novidades e às atualizações. Obrigada, obrigada, doutora. Eu acho que essas informações foram preciosas, algumas, né, muito interessantes, até para a gente poder pensar e levar como matéria para ser trabalhado no dia a dia na nossa empresa. Há muitos associados que usam essas informações, com certeza. E queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, essa didática, a forma de explicar super acessível. Acho que isso ajuda muito também. Né, quando a gente quando a gente conversa com cientistas, geralmente o vocabulário, né, existem os jargões técnicos que são utilizados e que aqui aquele pedido inicial que a gente fez é transformar essa conversa em algo acessível para toda a população, para que as pessoas entendam como é importante essas medidas todas e que cada um fazendo a sua parte, nós vamos resolver, vamos achatar a curva e vamos conseguir retomar mais rápido, que foi o que aconteceu em alguns países que conseguiram ter êxito nessa abordagem mais radical, por um lado, mas também com melhor resultado. Então, muito obrigada e nos falaremos aí para uma próxima live, né? Talvez com outras questões. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Luciano, o convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Estou Com sempre à certeza, disposição. contribuiu muito. Obrigada. Um bom dia para Obrigado. nós. Bom dia para nós.